Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Temos hoje aqui com o Dr. Murilo Lobato, que é médico psiquiatra. O Dr. Murilo tem mestrado em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, é professor de psicofarmacologia no Hospital de Brás de Brasília e preceptor da residência médica em psiquiatria no Hospital das Forças Armadas, também em Brasília. Então, primeiramente, Murilo, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito da esquizofrenia. Eu é que agradeço pelo convite e estamos aqui para viabilizar informações, para esclarecer para as pessoas e desmistificar um pouquinho o que é a psiquiatria. Vamos lá. Então, primeiro que você me falasse, o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia ele é um quadro de uma doença crônica. É importante que as pessoas compreendam que a esquizofrenia tem um curso crônico. Ela é uma doença marcada por uma quebra. A esquizofrenia, a origem da palavra significa quebra. Então, a pessoa ela tem um desenvolvimento normal, ela vai ter uma infância normal, ela pode ter uma juventude normal, de repente tem uma quebra marcada por uma crise psicótica, e a partir dali existe uma evolução natural da doença que cursa com vários tipos de prejuízo. Então, a esquizofrenia é uma doença crônica e que exige abordagem rápida, porque na evolução natural da doença existe um comprometimento da cognição. Então, quanto mais tempo você demora para a abordagem, você vai perdendo suas margens cognitivas. Então, a doença tende a se cronificar. Então, é uma doença que precisa de uma abordagem rápida. Quanto mais rápido você tira o paciente do quadro de psicose, maior serão as chances de você preservar a cognição daquela pessoa. Ótimo. Então, quer dizer, a pessoa pode ter uma vida completamente normal, estar lá estudando, de repente até trabalhando, e de um dia para o outro ele vai desenvolver uma psicose e aí começa a doença. Olha, pode acontecer. Geralmente tem uns sintomas que a gente chama de pródromos, alguns sintomas que anunciam que aquilo pode acontecer. Esses pródromos ou trema, muitas vezes eles passam batidos porque são sintomas um pouco mais superficiais, mais subjetivos, mais difíceis de perceber. Geralmente ela vem com uma quebra. Lembrando que a esquizofrenia é uma doença que geralmente acontece ali no final da adolescência e início da idade adulta, acontecendo um pouquinho mais cedo nos meninos que nas meninas, mas é uma doença que começa ali, por volta assim, do fim da adolescência e início da idade adulta. Então a pessoa ela tem um desenvolvimento normal, ela está na escola, ela começa a trabalhar e de repente existe a quebra, marcando uma alteração de comportamento muito evidente. Geralmente, essa quebra acontece com sintomas de psicose, então é a instalação daquela desorganização mais acentuada, mas não necessariamente. Existem formas de esquizofrenia que o início não é com psicose, é o início com sintoma negativo. Então, o quadro de esquizofrenia, ele tem momentos que a gente chama de sintomas produtivos e tem momentos de sintomas negativos. O produtivo é isso, é a agitação, é o delírio, é a alucinação, e o sintoma negativo é o esvaziamento. Então, muitas vezes, lembra um quadro depressivo. Então, tem esquizofrenia que começa pelo sintoma negativo. Então, é aquele jovem que começa a parecer meio deprimido, ele deixa as interações sociais, ele vai ficando cada vez mais isolado no quarto, no mundinho dele, fica bem parecido com depressão e, na verdade, é o início de um quadro de esquizofrenia. Então, geralmente, a gente tem quadros de esquizofrenia que acontecem de um jeito bem floreado no começo, mas lembrem que não é necessariamente assim. Ótimo. E o quadro positivo, normalmente ele é muito mais perceptível, né? Porque a pessoa está tendo comportamentos que são inadequados e que claramente qualquer pessoa são grosseiramente alterados, né? Exato. Agora, quando você pega uma pessoa no final de adolescência, início da idade adulta, que está tendo esses sintomas negativos de depressão, enfim, são sintomas que muitas vezes são até esperadas nessa faixa etária, né? Por isso que o diagnóstico diferencial é muito complicado.
né? Quando o quadro abre floreado, é fácil você fazer um diagnóstico, né? Fácil, entre aspas. Mas quando ele começa pelo sintoma negativo, que é aqueles sintomas que vão se instalando aos pouquinhos, aquela coisa insidiosa, é muito mais difícil da gente ter certeza sobre o diagnóstico. A esquizofrenia, na evolução natural dela, ela cursa com momentos de agitação psicomotora, delírios e alucinações, que é aquele quadro floreado, as alterações comportamentais muito nítidas, o comportamento fica completamente diferente do padrão daquela pessoa. E na evolução natural, ela vai ter picos onde isso acontece, mas geralmente, com o tempo, esses picos vão diminuindo e começa a instalação de sintomas negativos. Essa é a evolução natural da doença. Então, ela vai ter muita psicose no início, muita agitação, muita alteração de comportamento, e ao longo da vida, a gente está falando de uma doença crônica, ao longo da vida, esses episódios vão diminuindo e vai preponderando os sintomas negativos, que é essa espécie de esvaziamento, uma desmotivação profunda, a pessoa fica indiferente, então ela não toma iniciativa para nada, para ela é indiferente, ela não tem interações sociais, para ela é indiferente, não namora, não sente falta de não namorar, não toma iniciativa, não sente necessidade disso. Então ela vai, o negativo é isso, é de tirar da pessoa, né, de subtrair dela capacidades e habilidades que seriam normais. Então ela vai entrando nessa zona em onde ela vai ficando cada vez mais embotada, mais restrita, com os afetos encolhendo, a cognição encolhendo. Por isso que a evolução da doença precisa de um tratamento, né, para evitar essa evolução mais dramática. Ótimo. Bom, você já falou no começo definindo a doença, que é uma doença que inicia com uma quebra, né, de um desenvolvimento previamente normal, né? Agora, existe algum motivo para ter essa quebra? Ou seja, ela acontece do nada ou existe algum fator que desencadeia isso? Quer dizer, qual é a causa da esquizofrenia? Na entrevista passada, a gente falou muito sobre colher os dados, a importância das informações que a família traz. Então, é muito importante você conhecer o histórico familiar, porque existe um componente genético nessa explicação. Então, geralmente, você vai pesquisar na família, tem história pregressa de alterações de comportamento que são do grupo esquizo. Não, é muito difícil estabelecer uma causa, elas são multifatoriais, essas doenças sempre têm múltiplas causas. Existe um componente orgânico, genético muito forte, e aí vai depender das interações da pessoa, do meio, do gatilho que vai disparar aquele processo. Às vezes a própria adolescência é o gatilho, as próprias alterações hormonais são o gatilho, o aumento da pressão para você desenvolver habilidades no início da sua vida adulta pode ser o gatilho, o uso da maconha e das drogas pode ser o gatilho para iniciar o processo. Ou seja, existe uma base orgânica genética, mas associada a coisas do meio, das interações que aquela pessoa está, por exemplo, da conjuntura familiar, se é uma família mais acolhedora ou não, tudo isso conta como os fatores para determinar o desenvolvimento daquela doença. Ótimo. Bom, para falar nos sintomas positivos da esquizofrenia, eu não vou entrar muito nos detalhes de o que é a psicose, a alucinação, o delírio, né? Porque a gente já teve um conteúdo para isso, uma discussão longa para entender o que é, como tratar tudo isso, né? Para quem não tem essa percepção ainda, a gente tem esse conteúdo que eu acho que interessa bastante, né? Agora, por cima, só quero que você me citasse, quer dizer, o que é esses sintomas positivos, o que é o delírio, o que é a Uhum. alucinação? Então, esse negócio de positivo e negativo, às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de interpretar, tô pensando que é um julgamento, isso é positivo, isso é negativo. Não é isso, não. O positivo é o de soma, é o que acrescenta na nossa vivência normal. Então, a nós aqui, a gente comunica, a gente escuta a outra pessoa, você vê as coisas do seu ambiente, isso aí é a sua percepção normal. Então, o sintoma positivo é uma soma, ela acresce uma outra vivência que não está no âmbito comum. Então, ela escuta uma coisa que não existe, ela vê uma coisa que não está lá, só ela está vendo. É positivo no sentido de somar, de acrescentar vivências que não são normais. E isso pode ser de alteração dos sentidos, e aí são as alucinações auditivas, visuais, etc., ou deformações do pensamento, que aí vem os delírios, como os persecutórios, né? Erotomaníacos, e aí vai. Tem uma infinidade de alterações
descritas, né? A síndrome de reconhecimento, por exemplo, eu posso olhar para o meu pai e falar, não, essa pessoa não é o meu pai, tem outra pessoa usando o corpo dele. Então, tem várias descrições de alterações, de deformações do pensamento, né? Então, ela acrescenta uma coisa, uma vivência. E o sintoma negativo é exatamente subtração. Ele vai tirar coisas da vivência normal, né? O desejo, por exemplo, vontade de se relacionar, ele tira. A ambição, eu quero estudar um negócio, tira. Então, o sintoma negativo subtrai, tira da pessoa habilidades que era para ela ter. Ótimo, mas necessariamente você precisa ter essa combinação, claro, com um predominante, o outro menos predominante, de sintomas positivos, delírio, alucinação com os sintomas negativos, ou você pode dar uma pessoa que só tem os sintomas negativos, por exemplo? Pode acontecer só com sintoma negativo. E essa dinâmica zona de a fase inicial com sintomas produtivos e depois os sintomas produtivos ir caindo e prevalecendo o sintoma negativo, esse aí é a maioria, né? Assim, é o modelo, né? Mas existem exceções, existem quadros que começam só com sintoma negativo, e a gente tem que entender também que nem toda a evolução do quadro esquizo é dramática, como eu citei até agora. Então, suponhamos que uma pessoa com acesso à informação, acesso ao tratamento, ela teve o primeiro surto e ela foi muito bem tratada no começo. Ela preservou capacidades, então as chances dela desenvolver os sintomas negativos ao longo da vida vai diminuindo. Então, eu tenho pacientes que são altamente funcionais. São esquisos? São esquizofrênicos. Estão usando lá o remedinho dele, mas com capacidade cognitiva preservada. Tem gente que depois da crise faz faculdade, casa, tem emprego, tem uma vida normal porque ela foi preservada, ela conseguiu ter uma abordagem incisiva no começo e esses sintomas não se cronificaram. Então, isso tudo conta também. Então, apesar de ser uma doença que é triste, é uma doença crônica e tal, nem sempre a evolução é essa evolução dramática que a gente fala quando a gente está falando de evolução natural da doença. Ótimo. Agora, esses sintomas negativos, isoladamente, você vai ter uma proximidade muito grande com a depressão, né? Como é que você diferencia esses quadros de uma depressão? Assim, basicamente, o humor embotado, que é o que a gente vê nesses sintomas negativos, é diferente de tristeza. Na depressão, o sintoma central sempre é a tristeza. Pode ser descrita e vivida de formas diferentes, mas no quadro esquizo, é marcado um esvaziamento, uma desmotivação muito grande. Então, você olha para aquele esquizo cronificado, com prevalência de sintoma negativo, não tem sofrimento. Ele não está sofrendo. Ele simplesmente está indiferente. A vida dele está terrível, ele não tem nada, mas ele não tem emoção. Sabe, aquele colorido do afeto, ele não tem. Ele está esvaziado. Então, a gente usa isso para ter mais ou menos um diferencial disto para a depressão. Lembrando que, obviamente, isso são características mais marcantes, mas às vezes o diagnóstico vai ser difícil mesmo. Uma coisa vai lembrar a outra em muitos casos. Ótimo. Bom, e uma vez que, obviamente, tem quadros que são muito floridos e que o diagnóstico pode ser meio óbvio para você, né? Agora, e tem casos que geram um pouco de dúvidas, né? Quais são os principais diagnósticos diferenciais da esquizofrenia e como é que você vai fechar esse diagnóstico da doença? A gente usa muito essa questão do afeto para fazer um diagnóstico diferencial e eliminar outros transtornos mentais. Durante uma crise de agitação dessa, a gente tem sempre que considerar a possibilidade daquilo ser um transtorno bipolar. Então, tem transtorno bipolar que, por ser com uma desorganização muito grande, sintomas psicóticos que são quase indistinguíveis dos quadros esquizo. Então, a gente sempre tem que pensar nessas possibilidades diagnósticas e aí você vai ver isso só com o tempo, né? E psicose induzida por drogas, você tem que pensar nessa possibilidade, ela tem uma evolução diferente, uma evolução, entre aspas, mais benigna. Então, tudo isso você tem que considerar na hora de fazer um diagnóstico diferencial, mas lembrando que o diagnóstico precisa de tempo. Então, para eu bater o martelo e falar, não, isso aqui é esquizofrenia,
nos modelos de diagnóstico atuais, eu preciso conhecer aquela pessoa no mínimo há 6 meses. Eu tenho que estar acompanhando aquela história. Não é um diagnóstico simples de fazer. É um diagnóstico que precisa do tempo. Você tem que acompanhar o paciente para fazer esse diagnóstico. Tá, então, quer dizer, a primeira coisa é descartar esses causas secundárias, porque, mas vamos dizer, a maníaco-depressivo, você não vai conseguir, não tem um teste, alguma coisa, é só com o tempo que você vai diferenciar, né? Um Exato. abuso de drogas talvez seja mais fácil, bom, ali você já está descartando a esquizofrenia, né? Como causa principal. Alguma doença orgânica que esteja causando essa desorganização, também, se identificou, tratou, está bem, você descarta de alguma forma a esquizofrenia. Agora, quando de fato descartou tudo isso e o quadro continua sugestivo, aí precisa desse tempo para diferenciar, especialmente talvez aí do É, transtorno bipolar. lembrando que a esquizofrenia é um quadro crônico. Por exemplo, se você tem sintomas de psicose, mas eles duram menos de 30 dias, você não pode concluir que aquele paciente é esquizofrênico, entendeu? Aí você tem que dar o diagnóstico de psicose breve. Então, a esquizofrenia é um quadro crônico. Você precisa ver aquela pessoa, ela entra e sai da psicose várias vezes. Então, a esquizofrenia precisa do tempo mesmo. Se for uma psicose muito circunscrita, você não vai dar diagnóstico de esquizofrenia. Ótimo. Bom, e essas oscilações, como é que funciona quando a pessoa está fora? Só para entender, como é que funciona Uhum. essas oscilações? Você já disse que tem os sintomas positivos e os negativos. No período de remissão dos sintomas, a pessoa fica, vamos dizer, todos os sintomas regridem, os sintomas positivos e negativos mudam um pouco o comportamento, como é que é? Por isso que eu sempre digo sobre a necessidade dessa abordagem incisiva logo no começo para preservar o paciente. Então, quanto mais rápido, mais preservado o paciente fica. Eles são meio indistinguíveis, mas a evolução deles vai mudar sobremaneira muito conforme o tratamento que você faz para segmento daquela pessoa. Então, assim, características secundárias, você tem que monitorar cognição, você tem que monitorar sono, alteração do apetite, comportamento sexual, tudo isso você tem que avaliar na hora de conduzir esse paciente para estabelecer qual é o diagnóstico, estabelecer o tratamento adequado para aquela pessoa. Quando fora das crises de psicose, sendo bem tratado, a tendência do comportamento é voltar muito próximo do habitual daquela pessoa. Mas, de novo, se não existe um tratamento bem feito, sempre há perda. A cada surto psicótico, você está perdendo capacidades. Habilidades sociais, capacidade cognitiva, capacidade de aprendizagem. Então, tudo isso tem que ser considerado e por isso que a gente sempre bate na tecla de um tratamento incisivo logo no começo. Ótimo. Então, quer dizer, a pessoa volta para o seu estado anterior, mas não volta totalmente. Quer dizer, acaba tendo uma perda nesse período. Exato. Tá. Quanto mais tempo na psicose ela fica, maior vai ser essa perda dela. Então, a cada surto psicótico, tende a perder um pouquinho, sempre perder um pouquinho. Ótimo. E existem diferentes tipos de esquizofrenia, né? Você já falou um pouquinho sobre, mas quais são os tipos principais aí? Existem manifestações bem diferentes, aí vai variando muito com o conteúdo das psicoses, né? Inclusive, existe um diagnóstico diferencial, que é o transtorno delirante persistente, que fica nesse grupo esquizo, mas ele tem uma evolução bem diferente da esquizo, mas é marcado por delírios também. A esquizo, o modelão clássico de esquizo, falando de novo de evolução natural da doença e tudo, você tem alguns tipos de manifestação de sintoma. A principal, o delírio persecutório. Então, é o que a gente chama de esquizofrenia paranoide. Talvez essa seja a forma mais comum que as pessoas reconhecem, percebam, mas existem outras evoluções. Por exemplo, uma de evolução muito errática e que a pessoa fica muito desorganizada, a hebefrênica. Então, existem formas de manifestações iniciais que você vai classificando aquela patologia, né? É esquizofrenia assim, assado. Apesar de os modelos atuais hoje, todos eles relativizam essas classificações. Para colocar todo... É a mesma coisa que aconteceu com a história do transtorno do autismo, que ele englobou, não tem mais Asperger, virou tudo autismo. Então, esse movimento também aconteceu na esquizo. Esses
diferenciais, todos eles estão perdendo importância. É tudo esquizo, né? Se a evolução é para esquizofrenia paranoide, com predomínio de delírios persecutórios, se é predomínio de outro tipo de sintoma, não faz tanta diferença. É o que, mas na prática a gente usa isso como parâmetro, né? Para definir tratamento, para definir evolução, exemplificando. Na esquizofrenia paranoide, que é esse que eu usei, ele tende a cursar com menos alterações cognitivas. Então, outras funções ficam preservadas. A pessoa é esquizofrênico paranoide, mas ele mantém outras capacidades. Às vezes ele permanece no trabalho, ele consegue fazer outras coisas, né? Ao passo que no outro exemplo que eu dei, da hebefrênica, que é mais desorganizada, a pessoa não consegue. Então, tem evoluções diferentes nessas classificações também. O que é a hebefrênica? Hebrefrênica é aquela esquizofrenia mais desorganizada, ela é o comportamento mais infantiloide, né? Existe, por exemplo, a esquizofrenia simples, que a gente dá esse nome, que é aquela que começa mais com sintoma negativo. Elas são a simples é a menos floreada delas, né? Ela acontece de um jeito mais discreto. A hebrefrênica é muito desorganizada, você tem um comportamento muito caótico. Então, às vezes, o discurso da pessoa fica tão fragmentado que a gente usa o termo salada de palavra. É tão confuso que você não consegue dar um roteiro, ela não cria um roteiro, ela não te fala uma história, ela vai falando palavras soltas, então com o nexo muito baixo. Então, para falar dessa forma de manifestação muito desagregada. Ótimo. Bom, essas oscilações que tem, né, períodos de surto, períodos de mais remissão, quando a pessoa está em remissão, ela tem a percepção de que ela é uma pessoa doente, ela tem a percepção de que aqueles pensamentos dela eram inadequados ou errôneos ou irreais. Como é que é essa pessoa numa fase fora do surto? Espera-se que sim. Num paciente bem tratado, que você fez uma intervenção rápida, que você usou os fármacos na dose certa, que você tirou da psicose rapidamente, espera-se que você preserve a capacidade dela de insight, a capacidade dela de entender que ela está doente. Agora, nem sempre isso vai acontecer. Então, muitas vezes, o paciente ele nunca vai entender que ficou doente. De novo, naquele exemplo que a gente estava falando da esquizofrenia paranoide, né? As pessoas estão aprontando contra mim, ela acredita que tudo é uma armação, então essas mesmas pessoas organizaram para internar, essas mesmas pessoas pagaram o médico para dizer que ela é louca. Então ele vai criando um roteiro onde ele justifica tudo aquilo com os argumentos dele, né? Esse é o modelo clássico da paranoide. Então, ela não, às vezes acontece que não tem site nenhum, nunca vai ter a compreensão de que está doente, que aquilo é uma alteração da percepção dela. Tá, e uma vez que a pessoa consiga ter essa percepção que ela funcione bem no dia a dia, existe alguma forma de você prevenir um novo surto? Ou de você identificar que aquela pessoa vai entrar no surto? Sim. Os pacientes que são psicoeducados, né, que têm acesso à informação, que fazem o tratamento direitinho, eles mesmos trazem essa informação para você. Olha, doutor, eu comecei a dormir meio mal, eu estou sentindo que eu estou mais tenso, eu estou mais ansioso, eu estou achando que pode acontecer alguma coisa. Eles já percebem, eles trazem esses elementos para você. Então, a pessoa psicoeducada, que ela percebe bem os sintomas, ela nota que alguma coisa está acontecendo. Então, algumas coisas servem para balizar a gente. O sono é uma delas, a capacidade cognitiva, o foco da atenção, mudanças no padrão alimentar. A gente usa certas coisas como baliza para dizer, olha só, sinal amarelo piscando no painelzinho do carro aí, tem alguma coisa que a gente tem que prestar atenção. Dá para fazer. A coisa não é tão solta e errática, não. Quer dizer, pode estar presente ou não, ela pode desenvolver sem sinal nenhum, mas muitas vezes vai perceber esses sinais prévios. No paciente bem tratado, dá para a gente fazer as intervenções precoces. Sinais que apontam que a pessoa está entrando num surto, você vai e faz uma intervenção, aumenta a dose, coloca um antipsicótico mais incisivo temporariamente. Então, esse é o mundo ideal da gente conduzir essas alterações, né? Serve tanto para os sintomas psicóticos, para os sintomas de humor, né? No quadro do bipolar, por exemplo. É isso. A gente tem que perceber os sinais que ele vai entrar em crise e atuar antes da crise. Agora, esses sinais, eles são já uns sinais precoces da crise, ou seja, aquela pessoa
está desenvolvendo aquilo porque ela está entrando em crise, ou são desencadeadores, ou seja, são gatilhos para uma crise. Não, você dorme mal, como qualquer outra pessoa dorme mal, só que no esquizofrênico aquilo vai desencadear uma crise. É muito difícil diferenciar essas duas coisas, porque geralmente quando é uma coisa que é um sintoma, né, anterior, é um sintoma que indica que alguma coisa diferente está acontecendo, ele é repetitivo. Então, na nossa insônia habitual, você passou por um problema, você está chateado, você está preocupado com alguma coisa, você tem insônia aquela noite. Isso é compreensível, vai acontecer com todo mundo. No caso da esquizo, pode acontecer de não ter acontecido nada, não tem nenhum gatilho, a pessoa não está preocupada com nada, não tem nada diferente acontecendo na vida dela, e ela começa a dormir mal uma noite, 2 noites, 3 noites, ela fala, opa, tem alguma coisa aqui que está meio mal, ela percebe isso. Então, é a repetição da coisa e o contexto que vai indicar se aquilo pode ser interpretado como uma oscilação banal ou se aquilo é um preditivo de uma crise, né? Ótimo. Bom, quando a pessoa entra, principalmente com sintomas positivos, os sintomas de psicose, né? Esses sintomas, a pessoa ela tem dificuldade para diferenciar o que é a realidade do que é algo que ela que foge da realidade. Então, ela de fato ela acredita naquilo que ela está pensando, que ela está expressando, né? Na crise completa é assim, a pessoa não tem consciência que aquilo é irreal. Certo. Agora, nessas situações, quer dizer, em alguns casos isso pode levar a uma agitação, porque ela começa a ver que as pessoas não se comportam conforme aquilo que ela está imaginando, ou pensando, ou vendo, né? Pode levar à violência, seja autoviolência ou violência contra terceiros, né? Uhum. Enfim, tem todo um quadro aí em volta, né, desses sintomas de psicose, né? Uhum. Ah, como é que as pessoas devem se comportar nesta hora com esse paciente? Quer dizer, como é que as pessoas que estão em volta vão agir numa situação como essa? Bom, sobre comportamento violento, isso vai depender de vários fatores, inclusive da personalidade pregressa da pessoa. Se a pessoa já tende a ter comportamentos violentos durante o surto psicótico, é provável que ela tenha um comportamento violento também. Então, se você tem um delírio, as pessoas estão querendo me matar, eu posso reagir com o reflexo da luta ou da fuga. Ou eu vou fugir, ou eu vou partir para cima, eu vou me defender. Então, esse comportamento agressivo ele é possível e a gente tem que ficar de olho nisso, porque ele não tem como fazer uma previsão exata disso, isso vai acontecer ou quando isso vai acontecer, não tem como fazer uma previsão exata disso. O que eu falo para as famílias é o seguinte, você já sabe que o paciente tem um diagnóstico, ele já teve uma crise, então você tem que entender como é que foi a primeira crise para estabelecer estratégias para enfrentar uma segunda, terceira crise. Então, se o paciente tende a ter comportamentos violentos contra alguém da família, essa pessoa da família tem que ficar longe, não adianta confrontar quando a pessoa está na crise, tem que dar um espaçozinho para ela, tem que colocar, às vezes, uma outra pessoa que não faz parte do convívio para ali ajudar, fazendo uma intervenção. Então, vai ser baseado no que a família tem de informação sobre o funcionamento daquela pessoa. Ótimo. Agora, não necessariamente essas pessoas vão expressar, sabe? Pode estar conversando com você de uma forma talvez desconexa da realidade, mas sem essa agitação, né? Eu vou te dar um exemplo. Me lembro até hoje, ainda de épocas de faculdade, coisa assim, era um paciente esquizofrênico que falava que o pai, ele não queria ver os pais, não tinha uma boa relação com os pais, e a justificativa que ele dava é que o pai tinha uma fazenda de rubis e diamantes e coisa assim, Uhum. e que, enfim, o pai tinha alguma coisa contra ele, que não queria que ele fosse para essa fazenda, ele não queria dividir a riqueza dele, e coisa nesse sentido, né? Como é que você se comporta com uma pessoa dessas? Quer dizer, você pode contrariar ele e falar, olha, isso que você está falando é irreal, isso não existe, isso você não vai convencer ele disso.
Mas também É, você não deve entrar naquela coisa, falar, pô, realmente ele deve ter uhum. e estimular aquele comportamento, né? Durante o surto psicótico, não adianta o confronto, não adianta você falar, olha, isso não é real. É melhor não falar nada. Quando a pessoa sai da psicose e tem uma margem para isso, tem cognição para isso, aí sim, aí eu acho que vale a pena você mostrar, olha, não é bem assim, a realidade é outra, etc. Mas durante a crise, não adianta, não adianta. Aqui em Brasília, a gente vê um conteúdo assim, diferenciado de alguns surtos psicóticos, porque aqui a gente tem muito delírio com conteúdo político. Então, às vezes, as pessoas saem dos outros lugares, né, entram no surto psicótico, saem andando pelo país afora e vêm parar aqui porque quer conversar com Lula, num comportamento meio desagregado. Então, aqui ainda tem esse componente político para a gente pensar nessas psicoses, nessas desorganizações. Eu lembro de uma paciente que terminou sendo levada para o pronto-socorro, ela era de outro estado, mas tinha vindo para cá porque queria encontrar com a Dilma. E a pessoa, totalmente desorganizada, tentou entrar lá nas instituições do governo e aí os bombeiros levaram ela para o hospital que eu estava atendendo. Então, assim, existe uma série de comportamentos desagregados e a gente nunca vai ter certeza absoluta. Vou te contar um outro caso engraçado, na época desse mesmo pronto-socorro, falando de novo desses delírios políticos. Mesma coisa, tinha uma pessoa agitada no aeroporto, falando um monte de coisa, com um monte de jornal velho debaixo do braço. Alguém se incomodou com aquilo, ligou para o bombeiro pegou aquela pessoa e levou para o hospital. Chegou lá, ele com aquele discurso desorganizado, dizendo que era funcionário do Sarney, que era um aliado político do Sarney, a pessoa completamente suja, assim, mendigo, né? Aquele estereótipo do mendigo. Aí a gente internou e ele, evidentemente, estava muito desorganizado, só que parte daquelas coisas que ele falava, naquela salada toda, parte daquilo era real. Então, de fato, ele trabalhava com política, ele trabalhava para o Sarney. Então, no meio da psicose, da desorganização inteira, tem coisas reais naquilo. Então, por mais que possa parecer desagregado, esquisito, bizarro, aquilo tem alguma forma de conexão com a realidade, sabe? Então, se ele está falando da fazenda de Rubi, alguma coisa na história dele tem a ver com aquilo, ele tirou aquilo de uma base real, de alguma maneira. Agora, como você disse, às vezes isso pode ser até, vamos dizer, principalmente para quem não tem uma relação tão próxima assim, pode ser até curioso, né, de você querer entender o que que a pessoa está pensando, e aí fica naquela, pô, mas e aí, como é que é, e o que, enfim, e de alguma forma isso não estaria estimulando essa psicose da pessoa, uma vez que você está instigando ela a falar sobre uma coisa que talvez não seja real? Eu acho que isso, sobre instigar, quando você está entrevistando a pessoa, querendo conhecer como é que funciona, eu acho que isso não tem um impacto negativo no sentido de estou estimulando, ela vai piorar ao falar disso. Acho que não. É, a gente precisa conhecer direitinho como é que aquela pessoa funciona, qual o tipo de delírio que ela tem, então você precisa conversar com ela. O fato de outras pessoas conversarem isso ou não, não creio que isso estimule, não creio que isso vá interferir na evolução daquele quadro. Falar ou não falar não vai interferir na evolução do quadro. Ótimo. Bom, ah, quando a gente está, uma família assim, que está lidando, né, com esses pacientes, ela, a própria família ela tem uma certa dificuldade em compreender isso daí, isso vai gerar conflitos familiares, né? Ah, esses conflitos eles tendem a persistir fora da crise. Então, aquela pessoa que. Como é que você vai fazer para falar: olha, tudo bem, eu entendo que aquela pessoa está na crise, mas Uhum. o quanto que a forma como você agir na crise vai influenciar no seu relacionamento com ela no resto do período? Sim. Aqui tem um monte de coisas importantes para definir isso que você perguntou. Por exemplo, a personalidade da pessoa ainda existe. Então, se é uma pessoa, sei lá, que teve uma briga com o pai desde a infância, tem um conflito com o pai desde a infância, ela vai reverberar isso no quadro psicótico dela? Vai reverberar isso no quadro psicótico dela. Então, se uma pessoa tem uma personalidade mais agressiva, se a pessoa tem um pezinho lá no comportamento borderline, na psicose, isso vai ser, o colorido da forma da manifestação da psicose, sim, isso não se apaga. Então,
Isso pode levar à intensificação de problema, conflito familiar? Sim. É óbvio que no quadro de psicose a coisa é muito dramática e isso eleva esses conflitos familiares para um patamar surreal, né, de conflito. As famílias têm muita dificuldade de entender a psicose, as famílias têm dificuldade de entender os transtornos mentais de uma forma geral, né? Então, assim, sempre existem cobranças, etc. Então, a intervenção do serviço social, do serviço da psicologia na abordagem familiar é altamente importante. Só o psiquiatra sozinho com o paciente não vai dar conta do negócio, não. Precisa dessa abordagem multidisciplinar, ela é altamente necessária. Você disse que muitas vezes esses delírios e alucinações eles têm algum fundo de realidade, né? Ou seja, eles não são reais, mas eles tiveram como gatilho alguma coisa real, né? E muitos deles algum aspecto, algum problema doméstico, né? Seria mais comum você ter não só um paciente desorganizado, mas uma família desorganizada, ou seja, normalmente esses pacientes esquizofrênicos, eles têm uma família bem estruturada ou não, na hora de fato a falta de estrutura familiar é um ponto importante no desenvolvimento da doença. A coisa não é matemática, mas tem relação, com certeza. Voltando um pouquinho sobre aquilo que eu disse de ter um pezinho na realidade, é mais ou menos fazendo um paralelo como o sonho. Quando você sonha, aquelas coisas meio surreais e tal, elas estão falando de alguma coisa que é sua, ou é um medo que você tem, ou um desejo que você tem, mas numa linguagem completamente diferente. A psicose é nesse mesmo sentido. Às vezes ela está comunicando uma coisa que existe naquela pessoa, mas de uma linguagem completamente deturpada, distorcida, mas ela está falando de alguma coisa daquela pessoa, né? Então, sempre tem uma conexão com a pessoa. Então, é só para fazer um paralelo com o que seria o nosso onírico. Desconfigurado, uma linguagem misteriosa, mas ela está falando de algo que é nosso. A psicose também, desorganizada, simbólica, desestruturada, mas ela está falando de algo daquela pessoa. Sempre tem um pé na realidade, seja a realidade factual, seja a realidade psíquica, a mente daquela pessoa, a história, a personalidade daquela pessoa. Então, voltando a falar sobre as questões de família, isso a gente percebe, assim, essas evoluções mais dramáticas geralmente vêm de uma família mal estruturada por vários motivos, até a própria aderência ao tratamento. Se é uma família bem agregadinha, preocupada com aquela pessoa, sempre vai ter alguém ali monitorando o tratamento e tal, as chances de ter uma boa aderência aumenta. Já naquela família que é totalmente desorganizada, isso você não tem esse apoio, então a evolução tende a ser pior. Nas explicações da origem da esquizofrenia, tem uma parte da psicologia que explica isso no comportamento da relação dos pais com os filhos, né? Então, quanto mais disfuncional é essa relação, mais predisposta fica a criança, né, no desenvolvimento dela, para ter quadros do grupo esquizo. Então, família é super importante, faz parte do contexto. Quanto mais estruturada, melhor. Ótimo. Acho que para tentar talvez tirar um pouco da culpa das pessoas, né, porque certamente tem muita gente que pode estar ouvindo aqui que são pais, né, de uma pessoa esquizofrênica, né? Primeiro que essas desorganizações familiares, conflitos familiares, dificuldades e desorganizações, elas acontecem em praticamente qualquer família, né? Então ela pode estar em maior ou em menor grau, né? Então, quer dizer, não é ter culpa por aquilo, mas obviamente é pensar que melhorar, o tratar do esquizofrênico não é só tratar do esquizofrênico, mas também da família e do ambiente em que ela vive e tornar ele mais propício para aquela pessoa, né? Nessas dinâmicas, eu sempre digo o seguinte, nessas dinâmicas dos transtornos mentais, tem uma coisa que é muito contraproducente, uma coisinha chamada culpa. Não adianta você ficar investigando, é culpa foi culpa da mãe, foi culpa... Gente, esquece culpa, ninguém tem culpa. Nessa hora, esse pensamento da culpa, ele é bem improdutivo. Então, o que você tem que fazer é, bom, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos estruturar para ajudar essa pessoa? É isso que conta. Ficar caçando culpados é tiro no pé. Ótimo.
Bom, já falamos aqui do, das crises psicóticas e o risco que se envolve para comportamentos violentos e até suicidas, né? Mas eu queria falar com você de outros eventuais riscos, né? Certo. Especialmente do risco financeiro, porque uma pessoa muitas vezes esquizofrênica ela pode ter uma certa independência financeira fora de uma crise, né? Uhum. Ah, existe um risco maior de ela ter comportamentos financeiros inapropriados ou às vezes completamente maluco, tipo desde comprar coisas que não fazem o menor sentido e gastar todo o dinheiro da família, ou vender enfim, fazer coisas nesse sentido. E o que, que você pode Uhum. orientar para evitar esse tipo de situação? Isso acontece. É, uma forma de preservar o patrimônio daquela pessoa é fazer a interdição judicial daquela pessoa. Então, ela perde os direitos civis dela, não é mais ela que está gerindo o dinheiro. Então, vai ter ali sempre um tutor, alguém que vai gerir o dinheiro por ela. Então, isso é um dos sintomas. A pessoa não, o juízo crítico de realidade dela fica comprometido. Ela não tem condição de avaliar. Então, se chega um estelionatário e convence ela que um negócio é sensacional, como o juízo crítico de realidade dela está ruim, ela é muito mais frágil. Ela vai cair nessas emboscadas com mais facilidade. Então, ela pode fazer algum negócio muito ruim. Então, quando a pessoa percebe, quando a família percebe, o ideal é se tentar fazer interdição. A legislação mudou, agora existem interdições que são parciais, são revistas de tempo em tempo, não é mais aquilo de interditor, acabou a vida da pessoa para sempre, né? Mas é uma medida de proteção de patrimônio, a interdição. Acho que é uma medida que tem que ser discutida caso a caso, e aí acho que é uma questão só para ter esse ponto de atenção que. Caso a ah, caso, revista conforme a evolução do quadro, podendo ser suspensa, entendeu? tá. Então, isso é possível. Bom, já discutimos que numa crise psicótica, a primeira forma de você tentar tirar. O ponto mais importante é tirar o paciente, o indivíduo da crise, né? Para tentar preservar a capacidade cognitiva e o funcionamento desse indivíduo, né? E que a primeira coisa a ser feita nesses casos, muitas vezes, é entrar com os calmantes, o benzodiazepínico, alguma coisa para sair, abaixar a atividade, né, cerebral daquela pessoa, né? E os antipsicóticos que não vão ter um efeito tão imediato, mas que vão ajudar a controlar a doença no segundo momento, né? Exatamente. Ah, agora, esses antipsicóticos, eles têm uma taxa de responsividade que não é o que às vezes as pessoas gostariam, né? Então, nem todo Uhum. mundo tem uma resposta com essas medicações antipsicóticas. Então, digamos que você entrou ali, existem alguns, três, quatro medicações que podem ser usadas como droga inicial, não vou discutir qual que é indicada em que situação, mas você entrou com um antipsicótico, quando é que você vai avaliar que aquela medicação a pessoa é uma boa respondedora àquela medicação? Não, ela não está respondendo à medicação. De fato, sim, isso é muito complicado, porque tem paciente que tem um quadro refratário, né? Você tenta um antipsicótico, ele não responde, você tenta outro, ele não responde. É, Uma coisa que eu tenho visto acontecer na psiquiatria ultimamente é maiores discussões sobre esses casos refratários, né? A gente fica patinando muito, a gente, estou falando nós médicos, a gente fica patinando muito tempo com o paciente refratário. Então, você tentou um antipsicótico, você tentou lá o haloperidol, não deu certo, você chegou em doses altas, não Mas deu certo. antes de falar dos refratários, eu quero Ah, entender cada medicação específica. Você entrou o haloperidol, por exemplo, que você falou. Você entrou uhum. com ele numa crise ali, entrou com benzodiazepínico, entrou com haloperidol e, bom, vamos ver como é que ele responde. Quando que você pode falar se a medicação responde ou se a medicação não responde? Olha, a gente brinca que existe sempre a barreira dos 15 dias, né? Pra você concluir se um remédio vai responder ou não vai responder. Porque, de fato, quando você fala da ação antipsicótica propriamente dita, ela não é imediata. O que você vai conseguir é uma contenção no sentido de redução da agitação psicomotora.
mas da produção delirante, da psicose, você vai precisar de algum tempo. E aí, alguns antipsicóticos fazem efeito um pouquinho mais rápido do que outros, mas você tem que sempre considerar aí uma barreira mínima de 15 dias. Lembrando que na literatura, dependendo do antipsicótico que você está usando, ela vai dizer lá, olha, para você concluir que não respondeu, você precisa de 4, 6 semanas. Existem umas regrinhas assim, mas que hoje eu relativizo muito essas regrinhas. Às vezes eu acho que a gente espera demais. Eu penso que quando você acha o fármaco certo, que encaixou naquele organismo, a resposta ela é relativamente rápida. Então a gente não deve ficar Você pode não ter patinando uma melhora demais. completa, mas você já vai perceber uma resposta. Exato. Tá, Melhora completa pode demorar, mas indício de resposta você tem que ver logo. tá. Senão, provavelmente, você está caminhando para o caminho errado. Aí você entrou com uma medicação e, bom, você concluiu que ele não responde bem àquela medicação. O passo seguinte é trocar essa medicação por um outro antipsicótico. Para o outro antipsicótico de outro grupo, né? Outra família de antipsicótico. Tá. Então, geralmente, a gente entra lá né, com o clássico Aldol, né, o haloperidol no começo, depois você vai pensar na segunda família, que é a segunda geração, aí vem risperidona, olanzapina, esse outro grupamento de fármacos. E aí o nosso grande herói é a clozapina, que é o que a gente acha que, no meu ponto de vista, a gente retarda, a gente espera muito para começar a clozapina. Deveríamos fazer clozapina mais cedo. Tá. A clozapina é sempre falar, quer dizer, como um estágio, a hora que as outras viu que não respondeu com. Não é, bom, a clozapina é a solução. Né? O que, que ela tem de tão diferente em relação aos outros antipsicóticos e por que não entrar com ela de cara? Ela nunca vai ser a primeira opção por características dela com relação ao risco mielotóxico. Então, quando você introduz esse remédio, você precisa fazer monitoramento de hemograma. E no início, você tem que fazer isso semanalmente. Então, tem muito familiar e paciente que já recusa de cara porque não quer fazer os hemogramas semanais no início. Então, não é um fármaco de primeira escolha por conta da dinâmica da administração, que tem que ser monitorada, porque existe o risco de fazer uma agranulocitose e a gente tem que monitorar esse tratamento. Então, ela não é muito usada por conta disso, e eu acho que também os médicos têm um pouco de medo dela, né, por conta desse efeito colateral possível, mas incomum, de agranulocitose, e os médicos acabam evitando ela pensando em segurança, né? Ótimo. Então, para você definir que aquela pessoa é refratária, ela tem que entrar numa primeira droga, não responder, entra numa segunda droga, não responde. Isso. Depois da segunda você já vai para a clozapina, você vai para tentar uma terceira droga. Quando que você vai falar que ela é uma pessoa refratária? Hoje, depois da segunda tentativa, você já pode ir para a clozapina. Lembrando que essas tentativas, você tem que chegar em doses boas, né? Então, eu vejo, às vezes, gente fazendo tentativas com doses pequenas, aí conclui, o remédio X não funciona. Mas, peraí, que dose do remédio X que você usou? Usou uma dose pequena. Então, para você concluir que o remédio X e o remédio Y não deram certo, você precisa ter usado doses grandes, doses máximas, um tempo relativamente estendido, suficiente para você concluir que aquele remédio não funciona. Aí, tá, você fez 2 experiências, não funcionou, aí sim, eu acho que é hora de começar a pensar em clozapina. É o que a gente vê na prática? Não. Você tenta 1, 2, 3, 4, 5 antipsicóticos, aí quando você já tentou tudo e não deu, clozapina vem como, assim, tipo diagnóstico de exceção, né? Tá entrando ali como uma excepcionalidade. Não deveria ser assim. A clozapina ela tem um perfil superior aos outros antipsicóticos em termos de eficácia. Então, ela, por exemplo, ela vai diminuir o comportamento suicida no paciente esquizo, ela diminui o comportamento agressivo no paciente esquizo. Então, ela tem características bem diferenciadas em termos de efeito. Por exemplo, de novo, falando de preservação de cognição, ela é muito diferenciada com relação à preservação de cognição. Então, eu acho que a gente deveria usar mais clozapina do que usamos de fato.
Ótimo. Lembrar que esse retardo na resposta, enquanto a pessoa está tendo as crises, ela vai perdendo capacidade cognitiva, outras capacidades que não vão ser 100% recuperadas aí, né? E O uma pa- coisa que eu acho importante também lembrar é que a gente tem que fazer um diferencial entre o paciente que é refratário e o paciente que simplesmente é resistente. Resistente, ele resiste ao tratamento. Então, ele é aquele paciente que esconde o comprimidinho no travesseiro, que vai lá no banheiro e cospe o comprimido. Esse paciente está resistindo ao tratamento. Então, se a história não é bem colhida, você vai deduzir, olha, esse paciente não respondeu à risperidona. Mas na verdade não, na verdade ele não tomou risperidona direito, você está concluindo errado. Ele não é um paciente refratário, ele é um paciente resistente ao tratamento. Então até Ótimo, isso é super importante para você classificar, não, esse aqui é refratário. ótimo. E é importante você falar isso porque, vamos dizer, tem muitas pessoas que a relação com medicamentos é muito variada, né? Então, quando a gente pega a gente na ortopedia anti-inflamatório, tem uns que querem medicação no primeiro momento para tudo, né? E outros que não querem tomar para nada, né? Mas no caso da esquizofrenia, você tem uma questão que muitas vezes a questão da medicação faz parte da própria psicose da pessoa. Da incompreensão ou do roteiro paranoide que ela tá, de achar que aquele remédio é um veneno e tudo isso. Então é complicado mesmo. Por isso que eu te disse que às vezes a solução é ir para os remédios de depósito, né? Injeção que se aplica e dura um mês. Hoje a gente tem injeção que dura 3 meses, né? Então existem essas possibilidades. Ótimo. E quando, mas e só para voltar na questão da definição da esquizofrenia que seja refratária, é após o uso da clozapina ou já tentou 2 vezes, 3 vezes, já é refratária? Você fez 2 tentativas bem feitas com outros fármacos, você já pode classificar o paciente como refratário. Tem gente que é refratário à clozapina, infelizmente tem. Aí a gente classifica como ultra refratário, a gente usa outro termo, né? Aí você Ótimo. já vai começar para medidas heróicas, né? Que é associar a clozapina com eletroconvulsoterapia, e aí você tem uma série de Tá, outras essa seria a minha possibilidades. próxima pergunta, então. Quer dizer, a eletroconvulsoterapia, quer dizer, o que que é e quando que ela está indicada, então, na esquizofrenia? Olha, é tão polêmico que eu acho que a gente podia fazer um tópico só falar de eletroconvulsoterapia. Eletroconvulsoterapia é o antigo eletrochoque, tão famigerado, tão demonizado. Você vai passar uma corrente elétrica no cérebro da pessoa para estimular uma convulsão. No processo da convulsão, o organismo, o cérebro da pessoa libera várias substâncias que ajudam a reconectar os neurônios, reorganizar aquela rede de comunicação de neurônios. Então, ela funciona muito bem para sintomas do humor, para sintomas de psicose. É uma alternativa, sim, para quadros que não respondem a medicamentos. Ela não é mais, então por isso que eu estou falando que a gente tem que fazer um só sobre isso, ela não é mais aquela coisa que a gente vê nos filmes, ninguém faz mais isso sem anestesia, não é mais essa corrente elétrica comum de tomada que a gente usa, né? Então tem uma série de detalhes, e aí eu costumo dizer que uma coisa é o eletrochoque, que foi feito lá na década de 50, 60, e outra coisa é o que a gente faz hoje, que é eletroconvulsoterapia. É uma coisa diferente, apesar da base ser a mesma. Ótimo. Já, inclusive, a gente tem um conteúdo até quando a gente estava discutindo depressão que foi feito sobre a eletroconvulsoterapia especificamente. Acho que para quem estiver é, considerando isso, acho que é uma coisa interessante. Mas quer dizer, a ideia de que você vai fazer uma convulsão programada ou controlada, não, a pessoa não vai, não é aquela pessoa que vai estar se debatendo necessariamente. Quer dizer, você vai perceber isso através dos monitoramentos, dos exames. Não é uma pessoa que vai estar se debatendo totalmente, né? Não, não é nada disso. As Tá. pessoas. A gente fica muito com o imaginário de filme, novela, aquela coisa bem filme de terror. Não é nada disso. As convulsões duram um pouco, a corrente elétrica é sempre inferior a 8 segundos, então é tudo muito bem controlado, né? Lembrando que concluiu-se, chegou-se à ideia de provocar uma convulsão como terapia, porque se viu que naturalmente era o que acontecia. Então, o paciente no manicômio, todo desorganizado, ele tinha uma convulsão por um motivo qualquer, ele acordava melhor. Então, foi através da observação desse fenômeno que se pensou em bolar a eletroconvulsoterapia. Então, é baseado em observações do mundo real mesmo que acontecem. Ótimo.
Bom, e a indicação ela vai ser considerada quando já tem uma esquizofrenia resistente ou ultra resistente, que já tentou aí duas, três classes de medicamentos, já fez a clozapina e não respondeu, aí você vai partir para uma terapia como essa. Né? Exato, É, são as medidas mais e heróicas. são sessões de terapia, é uma sessão única, a resposta é imediata, como é que é isso? Depende do tipo de quadro. Por exemplo, eu já fiquei muito surpreso com a evolução de um paciente catatônico, que ele estava há meses sem falar, meses internado, não comia direito, bem catatônico. E em uma sessão de eletroconvulsoterapia, o paciente saiu falando. Então, às vezes, você se surpreende com um efeito quase milagroso. Mas normalmente isso não acontece. Então você tem que fazer 3 sessões semanais, aí conforme o paciente vai melhorando, você passa para 2 sessões semanais, para depois uma sessão semanal, e o paciente tende a ir melhorando conforme ele acumula essas sessões. Mas tem evoluções bem surpreendentes mesmo com a eletroconvulsoterapia. Ótimo. Bom, e uma vez que o paciente entrou em remissão, né, o risco de ter uma recaída é alto, né? Então, especialmente nos primeiros 5 anos após uma crise psicótica, após uma crise, um período de surto, né, da esquizofrenia, esse risco é bastante elevado, né? O que é possível ser feito para evitar essas recaídas? Oh, lembrando que o motivo mais comum de recaída nessa fase é o abandono de tratamento. É o paciente que deixa o remedinho de lado, larga, acha que está bom, acha que melhorou, acha que sarou. Então, ele abandona o tratamento. Esse é o principal motivo. Então, assim, é super importante a família ajudar o paciente a ter essa disciplina, essa educação de que ele precisa fazer o tratamento de manutenção. Porque a gente sabe que é uma doença que cursa com surtos. Então, ele está estável, ele pode ter um outro surto, e a única forma da gente atuar no sentido de prevenir novos surtos é com um tratamento de manutenção bem feito. Então, obviamente que existem outras coisas, por exemplo, tá lá estável, está usando remédio, aí vai numa festa, cheira cocaína com um amigo, vai ter um outro surto? Muito provavelmente. Então, outros gatilhos podem influenciar nisso. Eu estou dizendo que o que é mais comum é a pessoa não aderir ao tratamento como a causa de novo surto, reinternação. Então, a não aderência é o principal. Você acabou de falar a questão da cocaína, né? A gente tem, inclusive, o uso de drogas é um diagnóstico diferencial da própria esquizofrenia. Agora, no caso, quando a gente já tem esse diagnóstico fechado, um quadro mais completo da esquizofrenia, as drogas, ainda assim, elas podem fazer parte, é mais comum o abuso de substância por parte de esquizofrênicos. Não é incomum o uso de substâncias estar associado a novo surto. Esquizofrenia ou a bipolaridade, isso pode acontecer. Então, para esses pacientes que já têm um diagnóstico, ele precisa ter consciência de que ele tem uma sensibilidade diferente. É muito roleta russa você saber que você tem um diagnóstico e você vai arriscar no uso de uma substância assim. A chance disso dar altamente errado é enorme. Então, o paciente precisa ser educado, ele precisa saber que ele está correndo um risco que definitivamente não vale a pena. Óbvio. E, obviamente, a gente sabe da psiquiatria que muitas vezes, infelizmente, eles não têm esse controle, essa capacidade de controlar o uso de substâncias, né? Quer dizer, pode entender, mas na prática isso pode não funcionar tão bem. Exato. É parte da doença a incapacidade de perceber a realidade completamente como ela é. Então, é complicado. Por isso que a família precisa estar bem junto. Ótimo. E, bom, tratamento de manutenção, você vai manter os antipsicóticos, talvez uma dose menor do que ele usava, enfim, dentro do controle. Mas você nunca vai deixar de usar essa medicação, ou seja, o paciente esquizofrênico vai tomar o antipsicótico para o resto da vida. Olha, essa é uma pergunta que acontece e é sempre ruim de responder isso para o paciente, porque para ser realista é isso. Se ele tem um diagnóstico de esquizofrenia
ou se ele é bipolar tipo 1, são essas doenças que têm um quê orgânico muito forte, ele provavelmente vai precisar de remédio para sempre. Isso é uma coisa difícil de falar, né, para as pessoas e para a família, é difícil de escutar, mas é o que existe hoje para auxiliar aquela pessoa a ter uma vida mais próxima de uma vida normal. Então, se o paciente tem mesmo um diagnóstico de esquizofrenia, eu estou falando de uso de remédio continuamente. Então, você tem que pensar nele como se fosse um diabético e que ele vai precisar da insulina todo dia, ele vai precisar daquele remedinho todo dia. É uma doença crônica. Acho muito importante a gente fazer esses paralelos com doenças orgânicas, porque auxilia na compreensão e na aceitação desse tratamento a longo prazo. Então, sim, nesse caso, desse diagnóstico, significa tomar remédio sempre, ainda que não tenha sintoma nenhum naquele momento. Ótimo. Bom, e para finalizar aqui, Murilo, nossa, a gente sempre tem muito aquela ideia do paciente esquizofrênico, aquele quadro mais florido, de alucinações, de delírios, de uma desconexão com a realidade, tudo isso, mas a gente sabe que muitos desses pacientes eles conseguem permanecer bastante tempo com a doença bem controlada, né? Uhum. Ah, é comum as pessoas, primeiro, conviverem com pessoas que esquizofrênicas durante algum tempo sem saber que aquela pessoa é esquizofrênica. Depois, é comum essas pessoas fazerem família, se casarem, ter filho. Quer dizer, qual que é, o que a família que acabou de receber um diagnóstico pode ter como expectativa para essa pessoa ao longo da vida? É muito difícil se fazer uma previsão de qual a evolução que vai acontecer com aquela pessoa, se vai ser uma evolução mais invasiva ou não. Mas, de fato, sim, existem pacientes que, apesar de ser uma doença crônica, eles são muito preservados. Então, veja bem, uma doença que acontece ali no início da vida adulta, muitas vezes, quando existe essa quebra e ela é muito violenta e o paciente não é tratado, ele está no início da vida adulta, às vezes ele ainda não entrou na faculdade, às vezes ele ainda não tem um emprego, às vezes ele não tem ainda, não está casado, não embarcou em um relacionamento mais sério. Quando a quebra acontece violentamente aí, a pessoa fica restrita, então ela não vai terminar a faculdade, ela vai ter dificuldade para se relacionar, etc. Quando você faz um tratamento bem feito e a pessoa sai da crise, ela consegue tocar a vida. Então, mesmo com o diagnóstico de esquizofrenia, ela vai conseguir estudar, ela vai fazer o curso dela, ela vai trabalhar, ela consegue se relacionar, ela pode se envolver efetivamente e até casar. Então, eu tenho pacientes que têm um diagnóstico de esquizofrenia desde jovem, mas que têm uma vida normal, ao ponto de várias pessoas que convivem com aquela pessoa não terem a menor noção que ele tem esse diagnóstico, porque o cara é funcional, trabalha. Eu tenho um paciente que trabalha há anos na mesma empresa e ele está evoluindo na empresa, pegando cargos cada vez mais altos e ninguém sabe que ele tem um diagnóstico porque ele está completamente controlado com medicamento, não tem nenhuma alteração perceptível de comportamento. Então, sim, é possível. O paciente esquizofrênico pode ter uma vida normal, bem tratado, bem conduzido, ele consegue fazer as coisas. Ótimo. Então, quer dizer, não necessariamente é um fim da linha, mas obviamente que quanto mais cedo, quanto melhor a pessoa está no momento do diagnóstico, mais talvez melhor esse prognóstico, essa evolução aí a longo prazo, né? Exato, exatamente. Tá ótimo. Murilo, acho que deu para entender bem os princípios aí de avaliação, de tratamento, tudo isso sobre o paciente esquizofrênico. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade e nas próximas podemos agendar. Eu acho que a psiquiatria é um oceano de assunto. A gente tem muita coisa para conversar. Obrigado mais uma vez, Murilo. Até mais.